Mas o Chaves também repetiu. Só que eu repeti porque eu sou pobre. Mas o que é que isso tem a ver? É que cada vez que eu vou pra escola eu vou com muita fome. Enquanto eu fico pensando na comida, não consigo pensar na geografia. Olha, isso não tem absolutamente nada a ver. Prudente de Moraes também foi muito pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe. E quando tinha sua idade, era presidente. Pois é, quando tinha sua idade, seus pais já tinham casa própria e 2 carros na garagem, e você, qual que é a sua desculpa? Bem, eu assisti um vídeo aqui no YouTube esses dias, muito bom por sinal, em que o título era A Geração que Não Vai Ter Nada, se referindo aos millennials, o pessoal que nasceu ali entre 1980 até 95, ou seja, a turma que está hoje entre seus 30 e 45 anos. E o vídeo tratava da dificuldade que esse pessoal está tendo em ter acesso aos bens duráveis, a compra de um carro, a compra de um imóvel e até mesmo a falta de estabilidade no próprio emprego. E aqui nesse vídeo eu queria trazer algum tempero adicional para toda essa complexidade e, por que não, em todo esse buraco que a gente está metido. Será que a gente não é muito passivo enquanto brasileiros? Isso acaba se refletindo em alguns padrões de consumo contraditórios entre si que a gente tem? Bem, eu vou dar alguns exemplos aqui na sequência e você tire as suas conclusões. Vamos começar falando de carro. Lá no vídeo do Hugo, ele cita que um carro popular já passa de 80 mil reais. Aqui eu vou trazer um exemplo de um carro que não é necessariamente popular, mas é um carro de consumo da classe média. Então aqui nós vamos usar como exemplo o Volkswagen T-Cross, ou T-Cross se você tiver intimidade. O modelo Comfortline 2025. E que eu queria chamar a atenção aqui embaixo na reportagem, quando ela diz o seguinte, que para 2025 houve esse reajuste de 2,2% e o preço passou a ser de R$ 171.490. Então vamos guardar essa informação. O Volkswagen T-Cross 2025 custa R$ 171.490. E aqui é importante a gente ver que a Volkswagen, que é fabricante desse modelo, ela tem 4 fábricas aqui no Brasil. E quando a gente repara aqui nessa fábrica de São José dos Pinhais, localizada no Paraná, aqui no próprio site da Volks nos informa que ela é responsável pela produção desse veículo T-Cross. Então nós já temos que ele custa R$ 171 mil reais e ele é produzido aqui no Brasil. E agora nós vamos abrir esse outro site também da Volkswagen e vocês vão reparar que aqui está escrito tudo em espanhol. Veja, muito gusto, llegó el nuevo T-Cross, el SUV que lo tiene todo. Por que está escrito em espanhol? Porque esse é um site da Volkswagen da Colômbia. Isso vai fazer toda a diferença aqui pra gente. Aqui tem um preço sugerido, só que a gente vai lá embaixo, a gente vai procurar o modelo do T-Cross Comfortline, que é o mesmo que a gente viu pro Brasil, e a gente vai perceber que esse modelo na Colômbia, ele está custando 114.990.000 pesos colombianos. Aqui vocês estão vendo um cifrão que pode remeter a dólar, mas na Colômbia esse cifrão ele é usado para fazer referência ao peso colombiano. Então, repetindo, esse Comfortline custa 114.990.000 pesos colombianos. E a essa altura, quem aí é veaco já está imaginando aonde eu vou chegar com isso. Porque, recapitulando, ele custa 171 mil reais no Brasil, ele é fabricado no Brasil, ali no Paraná, e na Colômbia ele custa 114.990.000 pesos colombianos. O próximo passo é fazer a conversão de pesos colombianos para reais. Então a gente coloca aqui os 114.990.000 e a gente vê que isso equivale a pouco mais de 154 mil reais. Então vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Pois é, estamos falando de um carro que é fabricado no Brasil e é vendido a um preço mais barato em um país vizinho. A Colômbia não tem fábrica da Volkswagen lá. Estamos falando de um produto que é fabricado e produzido com a mão de obra daqui. Claro que isso diz muito respeito às altas cargas tributárias que são agregadas em toda a cadeia de produção de um carro, aqui no Brasil, por exemplo, mas vamos pensar aqui do outro lado da banca, né, como consumidores. Será que a gente não está, de certa forma, subsidiando essa venda na Colômbia, por exemplo? Porque a montadora não ia se dar ao luxo de poder vender um carro mais barato em um país com poder de compra inferior ao Brasil. Ela, para alguém estar perdendo dinheiro numa ponta, alguém tem que estar compensando na outra ponta. Então será que a gente não estaria, de certa forma, arcando com essa diferença enquanto consumidores? É algo a se pensar.
para vocês verem como a situação é complexa. A gente tem do mesmo lado um carro popular que acaba saindo por mais de 80 mil reais e um carro intermediário que também está dentro do leque da classe média, que ele sendo produzido e fabricado no Brasil, ele acaba saindo mais caro para os brasileiros que quando comparado para consumidores de países vizinhos. E olha que aqui eu estou usando um exemplo de um modelo de carro. Será que isso não acontece também para outros modelos da mesma montadora, de outras montadoras? Será que isso não acontece também em outros setores da indústria? Pois é, aí fica a reflexão. Primeiro, você sabia dessa informação? E segundo e principal, você sabendo dessa informação, qual que vai ser a sua atitude em relação a isso? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vamos falar um pouco de carro popular agora, porque o Hugo cita no vídeo dele a questão dos preços exorbitantes, e aqui eu queria trazer um detalhe que acaba mostrando um pouco do perfil contraditório do nosso consumo muitas das vezes. Quer ver? Então eu queria mostrar para vocês aqui o Fiat Mobi, que hoje tem saído a partir de 78 mil reais. E a gente tem acompanhado a escalada de preços, né, dos carros populares nos últimos anos, então seria razoável imaginar que com o aumento de preço, a quantidade de carros vendidos deveria diminuir, certo? Mas não é bem isso que a gente tem acompanhado. E vocês podem reparar nesse gráfico aqui embaixo, que ele traz duas informações para a gente. Aqui na esquerda, ele vai mostrar o preço médio desse modelo aqui de Fiat Mobi, e aqui na direita, a quantidade total de unidades vendidas. Então o que a gente pode reparar aqui? Se a gente pegar o preço aqui para essa curva em azul, a gente repara que desde 2019 tem havido aumentos anuais nos preços, o que configura aqui uma tendência de aumento. Agora, quando a gente pega aqui a quantidade vendida, especialmente se a gente desconsiderar aqui no caso o ano de 2020, né? Que a gente teve uma particularidade mundial, ainda assim a gente percebe que há uma tendência de aumento também na quantidade vendida. Então, recapitulando aqui, quando a gente pega em relação ao preço, a gente está falando aqui de uma variação de aproximadamente 43%, e quando a gente pega a quantidade vendida, a gente está falando de uma variação também positiva da ordem de 26%. Então, o que explica isso? A gente tem um grande aumento no valor de um carro popular, como o Fiat Mobi aqui nesse exemplo, mas esse aumento no preço, ele é acompanhado também de um aumento na quantidade vendida. Faz sentido isso? Então percebem que, como eu havia falado anteriormente, há alguns padrões de consumo que são contraditórios, porque existe uma lei número 0 na economia que, por um gráfico que represente a demanda, por exemplo, existe uma relação inversamente proporcional ao preço e à quantidade. Ou seja, quanto maior o preço de um item, menor vai ser a quantidade demandada daquele mesmo item. Mas aqui nesse caso prático, a gente tem uma situação oposta. Um aumento no preço está acompanhado também de um aumento na quantidade demandada desse item, o que leva a gente a poder abrir vários pontos de reflexão aqui. Será que a situação do transporte público no Brasil ela é tão degradante para a classe média, para o trabalhador, que ainda assim ele se vê empurrado a muitas vezes entrar num endividamento para poder adquirir um carro popular e ter um pouco mais de dignidade no dia a dia? Bem, qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar um pouco de imóveis, da compra de imóveis. O Hugo havia falado no vídeo dele sobre a dificuldade que as pessoas têm de comprar o imóvel, mas tocado no ponto a respeito da nossa taxa de juros, que tem um valor muito alto, o que acaba refletindo no custo de crédito imobiliário, por exemplo. Mas aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte ponto. Essa reportagem que vocês estão vendo aí na tela, ela mostra que houve um crescimento no crédito imobiliário em 22,3% em 2024, ou seja, de 2023 para 2024. E aqui é interessante a gente observar que esse crescimento ele não considera os incentivos, né, do governo, como mostra aqui nesse parágrafo. O levantamento não engloba empréstimos cujos recursos tiveram origem no FGTS, destinados ao financiamento de habitações populares dentro do Minha Casa Minha Vida até 350 mil reais. Ou seja, houve um aumento de crédito imobiliário com um valor cheio, sem incentivos governamentais. E aqui seria importante a gente entender o que aconteceu então de 2023 para 2024. Quando a gente pega a taxa de juros lá em 2023, vocês podem reparar aqui que a maior parte do tempo ela estava na casa aqui de 13,75%. E à medida que o tempo foi passando, chegou em 2024, ela atingiu 10,5%. Então, faz sentido. Se houve uma redução na taxa de juros,
de 13,75 para 10,5, significa que o crédito ficou mais barato. Então, as pessoas passaram a acessar mais esse crédito imobiliário e fazer os seus financiamentos. Até aí, nada errado com o raciocínio. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que mesmo essa taxa de 10,5% que provocou esse aumento no acesso ao crédito imobiliário, ainda assim é uma taxa muito alta. Eu digo isso porque, como vocês podem ver nessa reportagem, hoje o Brasil já tem o segundo maior juro real do mundo. É claro que para chegar nesses dados aqui, eles utilizam a taxa de juros atual, né, que hoje está na casa aí de 14,25%. Mas como o meu ponto aqui é mostrar para vocês que mesmo se fosse 10,5%, ainda assim ela é muito alta, a gente vai ter o seguinte: esse valor aqui de juros reais, ele é conseguido, né, através da taxa de juro atual, e a gente desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses. E aí, se a gente pegar o boletim Focus mais recente que a gente tem, a gente vai ver aqui que a previsão para o IPCA nos próximos 12 meses ela é de 4,5%. E aqui já cabe até um parênteses que eu acho muito pouco provável que essa previsão se cumpra. Mas enfim, então se a gente tivesse uma taxa de juros aqui de 10,5% e a gente subtraísse aqueles 4,5%, a gente teria um juro real de 6%. Ou seja, ainda assim, se esses fossem os dados de hoje, o Brasil ainda teria o quinto, né, aqui em cima, o quinto maior juro real do mundo. Então, mesmo numa taxa teoricamente baixa aqui para os nossos padrões, a gente ainda estaria pertencendo ao top 5 de juros reais mundial. Faz sentido isso? Porque esse é mais um tempero aqui para a complexidade do Brasil. Mesmo quando os juros estão mais baratos, na verdade, eles ainda estão caros. Para o bem ou para o mal, tudo parece ser relativo. E um outro aspecto que o Hugo também trata no vídeo sobre a geração dos millennials, que não vai ter nada, diz respeito ao mercado de trabalho, a instabilidade e a precariedade que é incorporada na ideia do engenheiro dirigindo Uber. Mas aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte: o engenheiro, hoje, ele está dirigindo Uber, ele está em todos os lugares, menos na engenharia. O mercado financeiro, por exemplo. Vejam essa reportagem aqui de 2019, 6 anos atrás. Especialistas explicam os principais motivos para o alto número de engenheiros na área de finanças e investimentos. E aqui eu queria chamar a atenção para um comentário de uma das consultoras aqui da reportagem, que ela diz o seguinte: hoje, 6 anos atrás, essa transição tem se tornado uma tendência. O mercado de engenharia passou nos últimos anos por alguns momentos difíceis. Isso fez com que os engenheiros olhassem o mercado financeiro como uma área bem atrativa, seja pela carreira acelerada, seja pela remuneração. Aí aqui ela continua falando que as engenharias mais comuns no setor são produção, mecânica, mecatrônica, elétrica e civil. Praticamente todas as engenharias, né, as principais. E aqui ela fala o seguinte: o engenheiro é treinado para solucionar problemas e criar processos para resolver coisas. Observamos o boom no mercado financeiro devido a isso, porque a área demanda profissionais que sejam treinados para lidar com problemas complexos de forma estruturada. E aí algum desavisado pode ler essa reportagem e pensar: uai, mas esse engenheiro que está no mercado financeiro está ganhando muito dinheiro, ele não tem nada a ver com aquele engenheiro que está lá na outra ponta rodando de Uber. Mas aí que está o engano, porque esses dois engenheiros, apesar de aparentemente estarem em lados opostos, eles são um exemplo perfeito da pobreza, não deles, mas do país. Porque isso está todo amarrado no conceito que eu vi no vídeo do professor de economia Paulo Gala, que inclusive vou deixar aqui na descrição, em que ele fala da armadilha da pobreza, uma característica de países pobres cuja economia não é capaz de absorver empregos de alta qualificação. E aqui o subtexto é alta qualificação para a área em que esse profissional foi capacitado. Porque, por exemplo, um engenheiro eletricista, ele não vai aplicar os seus conhecimentos de projetos de sistemas elétricos no mercado financeiro. Um engenheiro mecânico não vai aplicar os conceitos de mecânica de fluidos, aerodinâmica, projetos de sistemas mecânicos no mercado financeiro. Então aí que ele conversa bastante com o engenheiro que está lá rodando de Uber. A qualificação dele não foi absorvida pela economia brasileira. O mercado financeiro, nesse caso, absorveu um profissional com as chamadas soft skills e não a qualificação técnica em si que esse profissional teve. Tudo isso uma particularidade, uma característica de países pobres, como o Brasil. Então, como o professor Paulo Gala disse, é uma característica que se resume à armadilha da pobreza.
Então o engenheiro está no Uber, no mercado financeiro, estudando para concurso, empreendendo, na moda, no stand-up comedy, vai saber. Ele só não está na engenharia. O que todos eles têm em comum é que são parte dessa economia frágil brasileira. Então vocês perceberam a complexidade ao longo aqui desse vídeo? A gente se contenta em comprar um carro que é produzido e montado aqui no Brasil, mas que é vendido mais barato no país vizinho. A gente vê o preço do carro popular subir bastante, mas a quantidade de vendas também segue subindo. A gente viu o crédito imobiliário aumentando, mesmo com uma taxa de juros ainda assim muito alta, e a gente vê o engenheiro em todo lugar, menos na própria engenharia. Então, de fato, essa é uma geração que não vai ter nada, até porque hoje ela já tem bastante problema. Citando Leminski, bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas.